todos, sejam muito bem-vindos. É com muita alegria que nos reunimos aqui mais um domingo para estudarmos sobre a doutrina espírita. Que Jesus e que Teresa d'Ávila estejam conosco, nos fortalecendo, nos amparando e nos ajudando bastante a compreender e refletir sobre os conteúdos do nosso estudo de hoje. Bom, hoje nós vamos dar seguimento ao estudo do capítulo 8, Bem-aventurados os que têm o coração puro. O subtítulo Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E a gente vai ler agora o item 14. Na sequência eu vou fazer a prece para que a gente consiga iniciar o estudo. Item 14. É necessário que o escândalo aconteça para que os homens, estando em expiação na terra, punam-se a si mesmos pelo contato de seus vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer com o mal, procurarão um remédio no bem. A reação desses vícios serve, portanto, a um só tempo como castigo para uns e como prova para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal e que os próprios homens aproveitam as coisas mais ou rejeitáveis. Bom, vamos fazer a prece. Amado Mestre Senhor Jesus, amigos espirituais, querida Teresa d'Ávila e aos amigos benfeitores, conhecidos e desconhecidos, neste momento, rogamos auxílio, rogamos que estejam conosco, nos ajudando a compreender os ensinamentos que Jesus nos trouxe e para que consigamos colocar em práticas em nossas encarnações, para que consigamos sempre estar buscando a nossa melhor versão. E dessa forma pedimos a permissão para iniciar mais um estudo no domingo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, amigos, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E a gente já começa a estudar esse capítulo já pensando nessa palavra, escândalo. Quando Jesus diz pra gente que se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, o que a gente pensa com isso, Quando a gente pensa em escândalo numa conotação mais abrasileirada, da palavra escândalo, o que significa no nosso português, o que nós pensamos imediatamente quando vemos a palavra escândalo é o quê? É algo que espanta, é algo que agride nossos olhos ou nossos ouvidos, é algo que nos surpreende. Então, o escândalo no dia a dia, pra gente, tem esse significado. Agora, Jesus, ele traz um outro significado pra gente. Ele diz pra gente que o escândalo, ele é fruto dos nossos vícios e das nossas imperfeições. E ainda diz mais, que qualquer atitude que seja contrária às leis de Deus, ela é definida como escândalo também. Sejam elas ostensivas ou escondidas, ou desapercebidas, que na verdade nada passa dos olhos de Deus, Aos olhos dos homens, nós podemos sim cometer algumas infrações, em relação à lei de Deus, que os homens podem não ver, mas Deus tudo vê, os espíritos tudo veem, então deles nós não conseguimos esconder. Então qualquer uma dessas atitudes é considerado escândalo também não, por Jesus, o que Jesus diz pra gente no Evangelho, verdade. Então, a partir daí, eu fui buscar a origem da palavra escândalo, que vem do grego escândalo, e essa palavra, ela tem 3 significados, que são muito interessantes. Esses 3 significados, eles nos ajudam também a compreender o que Jesus trouxe pra gente nesse capítulo. Então, vamos esmiuçar um pouco sobre esses 3 significados para que eles consigam realmente nos ajudar a entender e compreender o que Jesus quis dizer nesse capítulo. Bom, o primeiro significado da palavra escândalo é armadilha. Aquilo que causa dano ou que causa algum prejuízo, Então, a palavra já denota o que é escândalo. É armadilha, ou seja, cair numa armadilha, Então, tem lá aquela pessoa, aquele indivíduo, que ele quer usufruir de algum benefício
e quer ter algum ganho, né, com a sua ação, prejudicando outra pessoa, mas ele não percebe que prejudicar os outros é uma armadilha. Por quê? Por que ele não percebe que prejudicar os outros é uma armadilha? Porque ele ainda não se deu conta, né? E quando eu digo ainda porque a verdade é absoluta para todos e em algum momento todo mundo vai cair na real. Ele ainda não percebeu que prejudicar os outros é prejudicar nós mesmos. Então ele não consegue perceber que ele está caindo numa armadilha, realizando um escândalo. Então ele ainda não consegue perceber que prejudicar os outros é prejudicar a si mesmo. E que ser instrumento de mal, ou ser instrumento do mal, ele vai fazer com que a gente usufrua também das consequências desse mal e de maneira dolorosa. Ou seja, né, cegos por conta do nosso orgulho, por conta do nosso egoísmo, por conta da nossa vaidade, a gente não consegue perceber que quando a gente está cometendo algum escândalo, a gente está caindo numa armadilha. Então, esse já é o primeiro significado da palavra escândalo. O segundo significado da palavra escândalo é laço, ou seja, né? Aquele que comete um escândalo, ele está fazendo o quê? Está criando um débito perante a lei divina. Então, ele cria um débito perante a lei divina, ele cria um débito perante a sua consciência, então ele está vinculado àquela experiência enquanto ele não proceder à reparação desse débito que ele cometeu, né? Ou seja, ele criou um laço com aquela situação. Como Kardec diz pra gente no Céu e Inferno, né? O Código Penal da Justiça Divina, onde a gente precisa reparar para que a gente consiga fechar um ciclo de resgate. Então, praticar um escândalo nos faz criar laços que nos impedem de avançar na nossa caminhada, né? Mais um significado da palavra scandal que também nos faz perceber e entender o que Jesus quis dizer com esse capítulo. O terceiro significado dessa palavra é pedra de tropeço, ou qualquer objeto que possa causar algum tropeço, né? Que a gente possa tropeçar. Ora, a gente está caminhando lá na nossa jornada evolutiva, bonitinhos, e aí, no momento que a gente comete algum escândalo, ou que a gente cede a alguma tentação, né? Que a gente vai contra as leis de Deus, que a gente já viu que é a mesma coisa, a gente tropeça. E esse tropeço, ele pode levar a gente ao chão. Ele pode só fazer a gente cambalear, sentir uma dorzinha, mas seguir o caminho. Mas ele também pode deixar a gente no chão por centenas de anos, por milênios, até que a gente consiga, até que o espírito, né, tenha a vontade, a percepção e a vontade de se recuperar e tomar o seu rumo novamente. Então, ou seja, né, o escândalo, ele é um tropeço na nossa caminhada. Então, quando a gente vai parar para pensar nesses três significados, a gente consegue interpretar e compreender muito bem os três significados de escândalo com que Jesus nos quis dizer, né? Que é a armadilha, o laço e a pedra do tropeço. Bom, e olha só como esses três significados, por si só, já explicam pra gente muito do que Jesus quis trazer com esse capítulo, né? Só esses três significados falam bastante. Mas, além disso, né, Jesus ainda disse para nós: ai daquele que se torne instrumento do escândalo. Então, quando Jesus diz isso, ele não diz com uma expressão mal, né? Diz com uma expressão de tristeza mesmo: ai daquele que cometa o escândalo. Eu não sei se na cabeça de vocês passa essa dúvida, mas na minha cabeça passa. E também não só na minha cabeça passou, na cabeça de Tiago também, discípulo de Jesus também passou. Lá no capítulo 14 do livro Boa Nova, Tiago ele questiona Jesus, porque ele acha que compreendeu todo esse ensinamento, quando na verdade ele não tinha compreendido muito bem, porque Jesus falou, né? Ele pergunta, então eu entendi muito bem, Jesus, mas assim, a única dúvida que eu tenho com esse entendimento que eu tive é que assim, se você diz que é necessário ter o escândalo
e que ele precisa acontecer, então sempre vai ter alguém que vai sofrer o escândalo, mas vai precisar de alguém para cometer esse escândalo. Então vai sempre ser assim, que aí hoje eu cometo escândalo, amanhã alguma outra pessoa vai cometer esse escândalo comigo, porém essa pessoa vai ter um débito, vai criar esse laço, vai criar um débito com essa situação. Então outra pessoa vai ter que fazer um escândalo com essa pessoa, então quando que isso vai parar? Vocês nunca pensaram nisso? Eu já pensei nisso também. E a resposta de Jesus, né, não poderia ser muito diferente. Ele olha para Tiago lá com aqueles olhos calmos e diz que Tiago, é uma pergunta de fácil resposta. Vocês precisam sim aprender qual é a maior lei principal que eu ensino a todos. É amar ao próximo como a ti mesmo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo. Então ele diz para Tiago que a partir do momento que nós desenvolvermos o amor genuíno que Jesus tem dentro dele, nós sim vamos conseguir não precisar mais passar por escândalos. Mas é claro, essa situação acontece hoje? Não acontece. Nós ainda não desenvolvemos esse sentimento dentro de nós. E é por isso que aqui no capítulo ele diz, né, que é necessário o escândalo. E que a gente precisa passar por isso porque nós ainda não desenvolvemos esse sentimento, mas nós já temos a consciência de que a gente precisa desenvolver isso e que dessa maneira a gente vai evitar que aconteçam os escândalos, né? Porque a gente sabe que quando a gente prejudica alguém, a gente acaba prejudicando a nós mesmos num primeiro momento. Então, que a gente consiga, a partir desses ensinamentos, né, buscar evitar cometer escândalos. E uma das alternativas para que a gente consiga evitar de cometer os escândalos foi essa que Teresa d'Ávila traz para a gente no Livro da Vida, que é a alternativa da prece. Nossa, como é importante a gente fazer prece. Ela ressalta muito, mas muito, a importância de fazer prece e ressalta também a importância da prece para quem ainda não utiliza a prece como um instrumento a nosso favor. Então que a gente consiga que a gente consiga fazer com que a prece seja um mecanismo, seja um instrumento para que a gente consiga aprender a cometer cada vez menos escândalos, para que a gente consiga amar mais como Jesus, para que a gente consiga ter Jesus como exemplo nas nossas vidas, para que a gente consiga fazer como Ele e aos poucos a gente ir mitigando e diminuindo a necessidade dos escândalos no nosso planeta. Nós vivemos agora num mundo de transição, então que possamos fazer a nossa parte com base nesses ensinamentos de Jesus, que a gente consiga praticar, amar, para que os escândalos cada vez sejam menores. E usar todos os atributos a nosso favor, né? Usar a prece, como Teresa nos diz, usar a doutrina, que a gente continue estudando, perseverando, estudando bastante para que a gente consiga melhorar como seres humanos. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos, pedir desculpa por qualquer coisa e dizer que é muito legal estar aqui estudando com vocês. Foi muito bom para mim fazer esse estudo e eu espero que a gente consiga, sim, cada vez mais cometer menos escândalos na nossa vida, tá bom? Eu queria deixar um abraço em todos, do fundo do meu coração, e que a gente se encontre, e avisar que na próxima a gente se encontra. Um grande beijo. Tchau, pessoal!